emprego ou empreender? Eita, assunto polêmico, hein? O mais importante que a gente precisa saber é: não tem certo, não tem errado, não tem melhor e não tem pior. Tem uma galera que parece que tá num ringue brigando para saber quem que tem razão. Brigando para saber se o CLT é melhor, se empreender é melhor. E eu confesso, eu mesmo já tive várias vezes em meio dessas brigas aí e eu nunca ganhei nada com isso, muito pelo contrário. Só me estressei tentando fazer com que alguém tivesse uma ideia parecida com a minha. Ser um ou outro é entender na realidade em que fase da vida que a gente está e qual caminho a gente quer trilhar profissionalmente. A gente já deve ter falado em algum outro vídeo da necessidade ou até da obrigatoriedade que as pessoas deveriam se colocar em primeiro procurar uma experiência numa determinada área, trabalhando nesses locais, para depois montar o seu próprio negócio. E empreender ou ser um empregado de alguém, né, cumprir uma CLT ou até como PJ, é você se colocar nesse lugar, é você se colocar num degrau de aprendizado para depois você definir para onde você vai. Conhecemos pessoas que são CLTs e que são extremamente bem-sucedidas e felizes fazendo o que fazem. E também conhecemos pessoas que são empreendedores e que são escravos do seu próprio negócio e extremamente infelizes fazendo aquilo que fazem. Sendo que essas pessoas que são donas do próprio negócio, muitas delas tinham a fantasia de que empreendendo iriam buscar felicidade ou iriam ganhar mais ou iriam ficar ricas e na verdade elas acabaram se tornando um escravo daquilo ali. Porque quando você é CLT, quando você trabalha para alguém, se você não está feliz com o ambiente que você está, você simplesmente pede demissão e procura um emprego numa outra empresa ou vai procurar uma oportunidade diferente. E quando você é empreendedor, você não pode simplesmente se ejetar do seu negócio do nada, né? E deixa os funcionários lá e vai embora. E partir para uma outra oportunidade. Não, você vai ter que ter um trabalho muito maior para poder mudar essa cultura que basicamente foi você mesmo que colocou, porque a empresa é sua, né? Então não existe um certo e errado. O detalhe é que quando você empreende, a probabilidade de ganhos financeiros ela é muito maior do que quando você é CLT e depende do aval de N pessoas para poder ter um rendimento, né? Uma renda maior. E aí a gente deixa claro, gente, que estabilidade não existe. Não. Então, assim, você pode estar num emprego e perder esse emprego a qualquer momento. Você pode estar na sua empresa e a sua empresa passar por crises a qualquer momento. Um exemplo é tudo isso que a gente está vivendo agora. Então, não existe estabilidade onde quer que você esteja. E até um debate que a gente conversa muito é que às vezes você estando empregado, você tem menos estabilidade ainda. Aí você se pergunta, tá, mas como assim? Porque você depende de uma única fonte de renda. E isso pode ser um risco, porque a partir do momento que você fica desempregado, essa fonte de renda acabou e você vai ter que correr atrás dessa fonte de outra forma. Sendo que quando você é empreendedor e tem vários clientes, você não sofre tanto com isso. Por isso que você, empreendedor, tem que tomar cuidado para não depender de um ou de poucos clientes ou de ter o seu faturamento muito concentrado em um único cliente. Por quê? Porque você sofre menos no momento de crise, você consegue reagir mais rápido a um momento difícil, porque você tem uma cartela de clientes maior. É uma questão de dependência mesmo, né? Quando eu estava numa outra empresa, né? Quando eu era empreendedor numa outra empresa, a gente prestava serviços para uma empresa que faturava 20 milhões ao ano e que tinha um único cliente na sua carteira. E essa empresa passou por uma série de auditorias. O cliente, na verdade, dessa empresa passou por uma série de auditorias onde os contratos que haviam sido feitos, eles foram bloqueados. E, na verdade, o que aconteceu? Esse empreendedor se viu numa situação extremamente complicada, se afundou numa série de dívidas fazendo investimentos mal feitos e acabou fechando uma empresa com 20 milhões de faturamento, com uma lucratividade superior a 40%, chegando ao buraco por ter
poucos clientes e não ter por onde sair, né? Gerando desemprego para todos aqueles funcionários que estavam lá. Eu estava ouvindo um podcast esses dias que falava de um exemplo de 2 irmãos. Um era funcionário de uma empresa e ganhava 3 mil euros, na verdade, 3 mil dinheiros daquela empresa. E o outro irmão era taxista, trabalhava por conta e tinha uma remuneração média de 3 mil dinheiros também. Só que o irmão taxista, ele era frustrado porque ele imaginava, na cabeça dele ele fantasiava que ser taxista era pior do que ter um emprego, porque o emprego ele sabia que ia ter aquela grana todo mês, ele tinha aquela sensação de estabilidade, ele achava que o irmão era mais bem sucedido do que ele. E na verdade, o que aconteceu? 20 anos depois que esse irmão estava trabalhando naquela empresa, ele foi mandado embora. E o taxista, mesmo com toda aquela variação de tendo N clientes por dia e atendendo a todos eles, estava numa situação muito mais confortável, por mais que ele não acreditasse segura nisso. Até, né? Segura é a palavra certa, do que o irmão que trabalhava para um único empregador, ganhava seus 3 mil dinheiros, mas só atendia a um cliente, enquanto o taxista tinha a renda dele variável em cima de vários clientes. Então é por isso que a gente fala muito da questão da estabilidade, né? A gente, de novo, não está querendo levantar a bandeira que você deve empreender, mas que são coisas que a gente precisa pensar. Muitas vezes a gente tem o sonho de empreender ou tem o perfil empreendedor e tem muito medo de encarar esse desafio com medo da instabilidade. Mas a gente não para pensar que muitas vezes a gente estando no emprego formal, a gente está vivendo também uma instabilidade. Então, esse momento que a gente está vivendo de crise, tem muita gente sendo desligada, estando há muito tempo na empresa, sendo um ótimo profissional. Isso é mais para a gente refletir mesmo e mudar um pouco o nosso pensamento a respeito disso. Então, a gente vai repetir aqui. Não existe melhor ou pior. CLT, estar numa condição de empregado ou estar numa condição de empreendedor, são 2 caminhos que se complementam e se cruzam o tempo inteiro. E é muito importante que você tenha clareza do objetivo que você quer e do momento que você está. Você pode usar muito do CLT ou de ser empregado para começar o seu próprio negócio. Eu conheço muita gente que, por exemplo, era designer, era prestador de serviço dentro do negócio, começou a empreender atendendo àquela pessoa que ele era funcionário. Então a pessoa era designer, trabalhava numa instituição e passou a encarar aquela instituição como o seu cliente. E junto com isso foi fazendo trabalhos e foi crescendo para novos clientes, atendendo a outros mercados, outros segmentos, enfim. Então você pode utilizar da sua rede de contatos interna, né, dentro da empresa que você trabalha, para começar a empreender e crescer a sua base de clientes. E é aquilo que a gente já falou outras vezes, né? Você pode empreender aonde você estiver. Você pode ser um intraempreendedor dentro dessa empresa. Exato. Lembrando que a gente está sempre sendo observado. Então, se você for um ótimo profissional nessa empresa, essa empresa pode virar o seu cliente depois, como o Luiz acabou de trazer. Então, assim, ser empreendedor você pode ser em qualquer lugar. Não é preciso ter um CNPJ para isso. Você precisa ver em que situação você se sente mais confortável e você prefere atuar como profissional. Gente, se esse vídeo fez sentido para vocês, deixe o seu comentário, curta e compartilhe. Curta a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau!